É com muito prazer que eu me encontro aqui em representação da Comissão Europeia e, em particular, da Direção-Geral de Investigação e Inovação. Como sabem, o Comissário, ou talvez não estejam ao corrente, o Comissário Carlos Moedas não pode estar presente porque se encontra neste momento na Ucrânia, que se tornou uma prioridade importante a nível europeu, como estão certamente ao corrente. Ele não deixa de expressar o seu apoio a esta iniciativa e apresentar os seus melhores votos à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro nos seus 29 anos de existência. Pela minha parte, primeiro de tudo, desejo felicitar a vossa instituição pelo que conseguiu fazer em termos de educação e de investigação nos seus poucos anos de existência. A OTAD é hoje uma organização dinâmica que se interessa pela região em que está inserida, bem como pelos seus estudantes e pelo espaço, e criou o seu próprio espaço no ensino superior em Portugal. A Universidade também tem demonstrado a sua capacidade para inovar em termos de transmissão da aprendizagem e da transmissão científica. Hoje em dia, todos temos consciência de que o ensino universitário é mais do que responder às necessidades a curto prazo do mercado do trabalho. Trata-se de equipar as próximas gerações de pesquisadores, inovadores, empreendedores, com a capacidade e o pensamento crítico e as capacidades transversais para responder aos desafios que se vão pôr à nossa geração e às gerações futuras. Trata-se de criar um ambiente onde a criatividade e a inovação possam prosperar. Também esta é uma tarefa importante à qual todos nós temos que nos associar, que seja a União Europeia, os Estados-membros ou as universidades, e todos temos de trabalhar em conjunto para atingir este objetivo. Portugal tem vindo a investir em educação e nos seus sistemas de investigação e inovação. É inegável. O apoio continuado à investigação e ao desenvolvimento e as reformas estruturais que se fizeram ao longo dos últimos 20 ou 30 anos em Portugal permitem hoje o desenvolvimento de áreas de excelência em muitas universidades portuguesas e uma cooperação que se alarga a pouco e pouco com o setor privado. Também é do nosso conhecimento, a nível europeu, que, em termos de investigação e desenvolvimento, o nível de investimento português continua abaixo da média da União Europeia. E que os últimos tempos têm sido marcados por uma acentuada crise financeira, económica e social, que obrigou a sérias restrições orçamentais ao nível do país e também ao nível das universidades. Nas economias modernas, a investigação e a inovação constituem o principal motor de crescimento. A inovação gera novos pontos de trabalho, muitos deles altamente qualificados, havendo estudos sérios que demonstram que quanto mais forte for o desempenho dos Estados-membros, em termos de inovação, mais elevadas são as suas taxas de empregos. Isto é uma mensagem que é importante passar. As universidades têm sido centros de crescimento e aprendizagem ao longo dos séculos, contribuído para uma cultura que é europeia do conhecimento e da descoberta. Eles deverão ser, de novo, o ponto de partida para novas comunidades de investigação nascerem e crescerem. O que me leva à pergunta: como pode a política, e em particular a política europeia, melhor permitir às universidades possibilidades de inovação e a capacidade de criar um espaço onde as ideias possam prosperar e criar a possibilidade de desenvolvimento económico? Quero focar-me no que temos feito a nível europeu e no que estamos a fazer para apoiar a investigação e o desenvolvimento, e eu acredito que vai para contribuir para o objetivo do Presidente Juncker de um novo começo para a Europa. Num certo aspecto, temos primeiro que considerar que temos tentado melhorar as condições de enquadramento da investigação europeia para que ela possa desenvolver o seu potencial. Temos tentado defender o valor da excelência em termos de ciência e investigação, com vista à construção de uma nova geração de jovens talentosos e dinâmicos, cientistas, investigadores e inovadores, através da garantia de que o novo programa de Horizonte 2020 é implementado de forma eficaz e eficiente. E temos apoiado a investigação e desenvolvimento europeu através de uma nova geração de instrumentos financeiros e sinergias entre os diferentes programas. Em termos de enquadramento, desde há alguns anos, temos vindo a realizar bons progressos no sentido da criação do espaço europeu, de um espaço aberto europeu, em que o conhecimento, os investigadores e as tecnologias possam circular livremente e em que a inovação é estimulada, ou seja, o espaço europeu de investigação era
European Research Area, em inglês, que se tornou um termo batizado. A concretização do espaço europeu de investigação, tal como o mercado interno, é um processo que é gradual. Em termos europeus, o quadro jurídico está feito. Temos que admitir que até 2014 houve uma parte que foi feita a nível europeu e que agora necessita de ser consolidado ao nível dos Estados-membros. No intuito de garantir sistemas nacionais de investigação que possam ser mais eficazes, otimizar a cooperação e a concorrência a níveis internacionais e assegurar um mercado de trabalho aberto. Para os investigadores, a igualdade entre os géneros, uma melhoria da circulação do conhecimento e uma melhor cooperação científica internacional. No que diz respeito à alavancagem de medidas de investigação e desenvolvimento, a Comissão atribui uma enorme importância ao Programa Horizonte 2020. Com os seus cerca de 80 mil milhões de euros, distribuídos ao longo de 7 anos, o Programa Horizonte 2020 é um dos raros domínios do orçamento da União Europeia em que se registrou um crescimento significativo de cerca de 30% em termos reais em relação ao Programa Quadro anterior, o 7º Programa Quadro. O Programa Horizonte 20, no seu todo, representa uma excelente oportunidade para os investigadores e a comunidade científica portuguesa e que permitirá a esta comunidade, que nos domínios em que já é competitivo, graças a essa excelência, obter parte do seu financiamento diretamente competindo a nível europeu. O Programa Horizonte 2020 é também uma fonte de novas oportunidades para a comunidade de investigadores portugueses. Com efeito, para colmatar as diferenças existentes em matérias de inovação entre os diferentes países europeus, o programa introduz medidas específicas destinadas à difusão da excelência e ao alargamento da participação aos Estados-membros e às regiões que tiveram um desempenho menos significativo nos programas anteriores. Portugal é elegível para esta parte de widening, alargamento de participação, e que inclui medidas como teaming, centros de excelência, ERA-shares, ou cátedras do Espaço Europeu de Investigação, e twinning, geminação com parceiros avançados. Desde já felicito a UTAD pelo facto de ter sido pré-selecionada com uma das propostas da teaming. Não posso também deixar de referir a política, e este é outro dos pilares importantes, a política europeia de coesão. Esta pode igualmente apoiar os investimentos no domínio da investigação e da inovação, nomeadamente para reforçar a capacidade de investigação e inovação dos países e das regiões que dela mais necessitam. E daria alguns exemplos, tais como a construção de infraestruturas de investigação, o desenvolvimento de incubadores tecnológicos ou a formação de investigadores. Todas estas medidas devem ser efetuadas no quadro da já falada Estratégia de Especialização Inteligente. Uma estratégia de especialização inteligente passa por estabelecer prioridades de modo a obter vantagens competitivas em determinados domínios e que possam permitir aos diferentes atores e aos diferentes fundos serem canalizados para as áreas onde a região ou o país podem efetivamente desenvolver-se e evitar, deste modo, uma duplicação de esforços e a fragmentação, e a sua fragmentação dos fundos. O desenvolvimento de estratégias de especialização inteligente necessita o envolvimento das autoridades nacionais e regionais e das outras universidades, como as universidades e outras instituições do ensino superior, como os institutos politécnicos, a indústria, os parceiros sociais, num processo de descoberta empreendedora. As estratégias de especialização inteligente devem igualmente incluir a montante e a jusante ações em ligação com o Horizonte 2020. A Comissão Europeia encoraja vivamente as sinergias entre o Horizonte 2020 e os fundos estruturais. Para tal, contamos com a vontade e a disponibilidade das autoridades locais e regionais que administram os fundos estruturais, e em especial com uma estratégia de especialização inteligente que englobe todos estes parceiros que acabei de nomear. O Parlamento Europeu e o Conselho Europeu já deixaram claro que esta abordagem tem de ser algo que é bom ter para passar a uma fase de necessidade de implementar. Por fim, entre os objetivos estratégicos, o novo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, criado recentemente pelo Presidente Juncker, apoiará projetos de investigação e desenvolvimento através de um financiamento de uma gama muito mais ampla de projetos do que o Horizonte 20 poderá fazer. Neste contexto,
que oportunidades existem para as universidades. Em todos os domínios de implementação do Espaço Europeu de Investigação, os Estados-membros e as universidades têm um papel vital a desempenhar. A parte, a nível europeu, está razoavelmente feita. E a evidência mostra que, através de um relatório recentemente feito a nível europeu, que os Estados-membros têm sistemas de investigação abertos, tendem a ser mais inovadores. Além disso, as instituições que são ERA compliant produzem um maior número de patentes e de publicações. Na medida do possível, as universidades têm de tomar, neste aspecto, o seu destino nas mãos, adotar os princípios e contribuir para o espaço europeu de investigação, com o propósito de manter ou aumentar a sua preeminência no cenário europeu e mundial e fazer uma contribuição para a economia europeia do conhecimento. As sinergias com o Horizonte 2020 requerem igualmente uma ação da parte das universidades, Estados-membros e regiões, em termos de planeamento e execução dos investimentos estratégicos. A montante, melhoria das condições gerais, preparando as partes interessadas na participação do Horizonte 2020, formação, instalações, infraestruturas de investigação, a rede, prestar conselho. A jusante, realizando investimentos para aumentar o valor acrescentado dos resultados da investigação, comercialização, gestão dos direitos de propriedade intelectual, apoio à inovação empresarial, etc. E, por último, combinando de modo inteligente diferentes fontes de financiamento no mesmo projeto de investigação e desenvolvimento. O que é que já fazemos conjuntamente convosco e o que poderemos fazer ainda melhor no futuro? As instituições portuguesas têm participado de forma muito ativa nos primeiros convites à apresentação de propostas lançados no âmbito do programa Horizonte 2020. Isto é uma excelente notícia. Este empenho é para ser continuado e reforçado, em particular no caso da UTAD. Foram recentemente encerrados os primeiros convites para as medidas de widening, em particular para teaming e para as cartas do Espaço Europeu de Investigação, duas das denominadas medidas de alargamento de participação. Como já é do conhecimento público, Portugal foi extremamente bem sucedido. Na medida teaming, das 31 propostas apresentadas, 4 são portuguesas, uma delas sendo da UTAD. Os resultados das cartas Eras Shares são ótimos também para Portugal. Das 13 propostas apresentadas, 4 são de instituições portuguesas, o que corresponde, grosso modo, a 1/3 das propostas que foram selecionadas a nível europeu são portuguesas. Gostaria aqui de lembrar que o próximo convite para a apresentação de propostas, no quadro do alargamento de widening, diz respeito a medidas de twinning, que corresponde à geminação e colaboração com um parceiro avançado. A apresentação de propostas encerra no dia 7 de maio deste ano e o orçamento é de 62 milhões de euros. Sinceramente, e já ouvi aqui que serão apresentadas propostas da parte da UTAD. Fico extremamente contente por isso. A UTAD tem como projeto definir as suas prioridades em matéria de educação e investigação à luz dos interesses nacionais e regionais, criando os vínculos com empresas locais e participando ativamente na investigação translacional. Isto está nos genes da UTAD. Isto já foi dito. O que eu acho interessante que, no fundo, os diferentes intervenientes, que seja o reitor, que seja o Dr. Silva Peneda, no fundo, as pessoas acabam por criar bases que são comuns e seguir ideias que são, no estado atual, as melhores. Está nos genes da UTAD de assumir um papel relevante contribuído para o desenvolvimento regional. Isto é claro. A UTAD já participa em projetos de financiamento europeu, sendo coordenador de um projeto de teaming e sendo igualmente coordenador de um outro projeto já em execução, com múltiplos parceiros. Isto demonstra a vossa capacidade para atrair já fundos europeus e interagir com outras instituições e mesmo liderar propostas. Eu quero encorajar os membros da UTAD e todos aqueles que podem contribuir, direta ou indiretamente, para o seu desenvolvimento e sucesso, a tirar partido das oportunidades que existem a nível europeu e igualmente participar naquilo que é o espaço europeu de investigação. Uma universidade tem que ser um espaço aberto. As sinergias com os fundos estruturais serão igualmente importantes para desenvolver o vosso projeto. Identificar as áreas estratégicas de especialização inteligente, nas quais os vossos interesses se enquadram, ou desenvolver novas que se enquadram no interesse da região, é uma meta para a qual a UTAD deve contribuir e na qual ela se deve empenhar.
A cooperação transfronteiriça é outro aspecto, vendo a vossa situação geográfica, que não deveria ser perdida de vista e que eu sei que não é perdida de vista. Quero igualmente lembrar que colaborações, em particular com as de longa duração com parceiros de qualidade, nacionais e estrangeiros, podem ter um forte impacto e ajudar também a vossa instituição. A participação em rede, que sejam de instituições, de empresas, de regiões ou políticas, são hoje componentes importantíssimos de uma estratégia de sucesso a nível internacional. A UTAD, bem como outras universidades portuguesas, tem um papel primordial a desempenhar se queremos que Portugal deixe de se caracterizar por uma inovação moderada para passar a ocupar uma posição de vanguarda. Na nossa opinião, e esta é uma opinião que se expressa cada vez mais, as universidades devem tornar-se centros de inovação para as respectivas regiões. Jovens universidades enfrentam desafios específicos, mas também têm vantagens competitivas, graças a estruturas muitas vezes mais reativas e mais ágeis, que se podem adaptar com mais facilidade a novos desafios e oportunidades. Isto é especialmente verdade em tempos de mudança como os que vivemos. O caminho passa por aproveitar plenamente as oportunidades que se perfilam no âmbito do Programa Quadro, Horizonte 2020 e dos fundos estruturais, que é um domínio que está em constante evolução. Ainda na semana passada, um novo programa de cooperação com o Comitê das Regiões, neste aspecto, foi celebrado com o Comissário Carlos de Moedas. Em todas estas áreas, a UTAD pode contar plenamente com o suporte da Comissão Europeia e, em particular, do Comissário Carlos de Moedas, que eu tenho a honra de aqui representar. Muito obrigado pela vossa atenção.